Meus amigos, o Brasil não é para amadores. Já basta aí ter tantas notícias de impostos, principalmente na remessa conforme, como eu trouxe para vocês vários vídeos sobre isso. A previsão para 2024 é de que o negócio vai degringolar de vez, né? E nós vemos aí aumentos de impostos aí previstos para o ano que vem. Não sei se você já viu, tem aí uma notícia rolando do IVA, que será um novo imposto aí que você vai ter ano que vem. Além de que também teve aí a reforma do DPVAT, né? Uma reformulação onde mudou o nome do DPVAT. Ele tá voltando novamente aí para atormentar os brasileiros, esse seguro que muitas vezes não serve de nada, vai ter uma reformulação e continuar aí pagando esse imposto aí que tinha sido meio que deixado de lado no ano passado. Além de que se você não pagar esse imposto esse novo DPVAT, né? Você vai pagar uma multa, inclusive. Olha que interessante, né? Mas eu quero atrair a atenção de vocês justamente para o imposto que nós estamos esperando para 2024 e que foi alertado por quem? Pelo Haddad, o próprio ministro aí da economia aqui do nosso país, né? Então, para vocês terem uma noção que ele mesmo tá alertando a gente de que o imposto vai aumentar, nós vamos ter uma taxa bem abusiva aí, esperando pelos brasileiros em 2024. Vou trazer vocês para minha tela para mostrar para vocês justamente aí essa matéria que eu peguei aqui para a gente entender o que é isso. E é isso mesmo aqui da Money Times, nós temos a notícia que diz maior imposto do mundo. Olha só, foi considerado o maior imposto do mundo, né? Haddad alerta para alíquota de 27,5% com reforma tributária no Senado. E olha só, Brasil com o imposto mais caro do mundo. Pelos cálculos iniciais, né, da equipe econômica do Ministério da Fazenda, a projeção era de que a reforma tributária teria uma cobrança entre 25% e 27%. Agora que subiu 0,5 pontos citado pelo Haddad, a alíquota poderia chegar a 27,5%. Isso, inclusive, é o imposto mais caro do mundo, tá? E olha que a gente está falando de uma reforma tributária. É interessante como muitas pessoas ainda não entenderam qual que vai ser aí a projeção desse governo, né, gente? Nós estamos vendo aí com várias coisas que estão sendo escancaradas na nossa cara, justamente essas questões de imposto. Isso é o que mais atormenta o brasileiro. E olha só, no entanto, vale destacar que um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que, do jeito que a reforma passou pela Câmara, o imposto único seria de mais de 28%. Com isso, o IVA brasileiro seria o maior do mundo, ultrapassando inclusive os 27% da Hungria. Não é à toa que o brasileiro paga muito imposto, né? Nós temos aqui um problema no nosso país que o governo ele nunca vai simplificar essa questão tributária. Quando eu falei com vocês em relação ao imposto que está sendo cobrado, né, no remessa conforme, é justamente porque a gente vê uma tributação do nosso país em cima das empresas que importam produto, né, exterior nesse caso, que é muito alta. Ele não é simplificado, muitas pessoas e muitos empresários sofrem com a tributação aqui no país e de fato a gente não vai ter uma melhoria, não tem uma previsão de melhoria em relação a essa questão do brasileiro pagar menos imposto, gente. Se você ainda sonha, né, ainda tem esse sonho de que através do seu voto você vai mudar a realidade desse país, não se iluda, isso não vai acontecer. Muito provavelmente você vai continuar sonhando, vai continuar depositando as suas esperanças em algo que não funciona. Nós provamos isso durante esses anos, estamos provando nesse ano de que não funciona. O voto, ele não vai funcionar aqui nesse país, tá? Então, o que nós temos que entender é que o brasileiro, infelizmente, está fadado a pagar mais imposto. Em 2024, com o aumento do IVA aqui, nós vamos passar a ter o imposto mais caro do mundo e, novamente, nós temos uma equipe econômica que, de fato, não consegue resolver o problema e nenhum outro governo vai resolver o problema do país, esse problema da máquina pública, dela ser cada vez mais inflada, né? Cada vez maior o Estado. O Estado é muito inflado dentro do nosso país e óbvio que como o Estado não produz nada, como eu disse para vocês em vários vídeos, quem produz é o trabalhador brasileiro, nós sempre iremos pagar esses impostos para manter a máquina pública rodando.
independente de qual governo esteja no nosso país. Eu já falei para vocês que eu não tenho rabo preso com político nenhum, com governo nenhum que já passou pelo nosso país. Eu trago fatos para vocês, recortes da realidade para que vocês acordem que governo nenhum vai favorecer a população. O governo favorece a ele mesmo, porque o governo não produz nada. Nós somos os produtores desse país. Ponto final, porque através dos impostos nós mantemos o Brasil. Que na verdade o Brasil que eu me refiro é a política brasileira. Ela é mantida através dos nossos esforços. Guarde bem isso na sua cabeça. Vou trazer para vocês um vídeo aqui agora que é do Haddad se irritando com os jornalistas em relação à pergunta de qual meta seria estabelecida para o nosso país. Porque nós temos uma meta aí que deve ser estabelecida para a gente entender como que vai caminhar a economia desse país. Presta bem atenção em como que ele vai responder a jornalista. Olha bem esse vídeo. Presta bem atenção quando ele fala de forma justa e necessária. O que vem na sua mente? É óbvio que eles vão incluir mais formas de incluir imposto brasileiro pagar. Impostos ao brasileiro para que ele possa pagar e manter cada vez mais a máquina pública rodando e tentar tapar buraco. Note que ele não responde de forma objetiva a pergunta da jornalista. Parece até a época da Dilma, né? Quando ela falava, nós vamos colocar uma meta e nós dobraremos a meta. Cara, muitas respostas vazias e realmente sabonetando, né? Não consegue responder de forma objetiva as perguntas dos jornalistas. Presta bem atenção. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. E aí presta bastante atenção. Ele falou um descaso de 10 anos. Quem governava o Brasil 10 anos atrás? É claro que a nossa querida Dilma, pessoal. Olha só. O seu segundo mandato presidencial foi em dia 1º de janeiro de 2015 e terminou com impeachment, claro, 31 de agosto de 2016. Olha só, Dilma Rousseff, do próprio partido deles. Então, o problema é deles mesmos. O descaso que eles mesmos deixaram no nosso país durante todos esses anos de governo do PT e de outros governos também sem vergonhas, tá aqui, ó. Quando ele cita 10 anos, ela estava no governo. 10 anos atrás. Então ele não está conseguindo nem responder os jornalistas e ainda se perde nas próprias informações. Quem que se perdia nas informações na hora de dar alguma entrevista? Dilma Rousseff. Então nós vemos que é um problema que realmente está instalado nesse governo. E olha que interessante, colocaram o Haddad como ministro da Fazenda. Ele não tem conhecimento de economia. Ele mesmo já falou isso. Será que você lembra desse vídeo? Será que você já assistiu esse vídeo? Vou mostrar para você, para não pensar que eu estou falando besteira, que eu estou inventando alguma coisa. Presta muita atenção no que ele vai falar. O vídeo está borrado, mas o áudio vocês vão conseguir entender o que ele vai dizer. Estudou 2 meses de economia para passar no exame da ANPEC. Olha que doido, né? O cara tem 2 meses de economia que ele estudou e ainda colava. Esse é o nosso ministro da Fazenda, gente. Esse daqui é a pessoa responsável aqui pelas decisões econômicas dentro desse país. A pessoa que não conseguiu nem entender a questão de data, dizendo, colocando o próprio partido dele, né, o próprio governo que ele faz parte, como problemático mesmo, que de fato é, nós sabemos disso. E ele não conseguiu nem esconder isso, né? Em 10 anos, os problemas de quem não se importou com a economia do país, eles estão tentando resolver agora. O problema que eles mesmos criaram,
eles estão tentando resolver agora e que não está resolvendo nada. É uma bagunça, né, esse governo. E preste muita atenção, se você acha que eu estou aqui falando mal desse governo e tentando proteger o governo anterior a esse governo do Lula, negativo. Eu não tenho filiação com nenhum partido, eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu tiver que falar mal de um governo, eu irei falar sem nenhum problema. Tanto que durante as eleições, quem acompanhou o meu canal, eu apontei os erros dos dois candidatos que eram mais disputados aqui no Brasil nas últimas eleições agora, mostrando para vocês que eu não tenho nada a ver de proteger político, de proteger esses governantes. Se eu tiver de apontar o erro, eu irei apontar com certeza. Assim como eu trago para vocês os vídeos que demonstram que o que eu estou falando não é achismo. É justamente as pessoas que estão no governo atual e que vão levar o nosso país muito provavelmente ao buraco, né? Ou não vão conseguir resolver o problema que o Brasil já tem de anos de governantes inexperientes, de governantes canalhas que levaram o nosso país ao estado que ele está hoje. Se preparem, 2024, imposto mais alto. Você que comprava as coisinhas no AliExpress já está sentindo isso na pele. E você brasileiro que está me assistindo agora, se prepare para 2024. O próprio Haddad alertou, então quer dizer que de fato, ano que vem, o bicho vai pegar. Segure os seus empregos, cuide dos seus investimentos, cuide do dinheiro que você possui. Se você tem alguma dúvida sobre investimentos, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos ensinando você a criar reserva de emergência, a você investir de forma consciente, pensando no longo prazo, se protegendo do próprio país que você vive. Eu espero com certeza de que tempos bons venham para o brasileiro que já trabalha e sofre bastante, mas gente, não posso negar a realidade. Em 2024, sim, muito provavelmente passaremos por tempos difíceis. Então, protejam suas famílias, o financeiro da sua casa. Não é o momento de você largar seu emprego, de você tentar aí alguma coisa mirabolante. Continue firme para que você venha manter a sua família protegida. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau.